juntos aqui nessa sala. Na próxima semana teremos o David Helm, um dos fundadores do Ministério Charles Simon Trans lá nos Estados Unidos. Ele está vindo com uma outra equipe para na segunda, terça e quarta, dias seguintes. Está vendo? Então, eles estarão realizando aqui conosco uma oficina de pregação expositiva. Então, esse é o último encontro que nós teremos esse semestre. O semestre que vem será talvez uma outra curva, né? Que nós teremos aqui. Tudo indica que nós teremos novamente epístolas paulinas. Tudo indica que nós teremos novamente um curso aqui, epístolas paulinas. Antes de tudo, quero manifestar a minha gratidão aos professores que me auxiliaram aqui, tanto o Christopher como também o Gustavo, que está a caminho, que ele está assistindo o pessoal lá no trânsito, né? O diácono Gustavo e também o seminarista Christopher, os dois, um aqui, o Gustavo. Né? Muito importante em todo esse processo, né, de ensino na nossa sala. Também minha gratidão à Renata, né, que está cuidando da revisão dos textos das nossas aulas. Ela já praticamente concluiu toda a revisão dos textos. E, se tudo der certo, ainda neste semestre, ou quem sabe no mês de julho, vocês terão acesso ao material impresso, né? É minha intenção também deixá-lo disponível digitalmente para baixar e analisar e estudar. E vai ser uma bênção ter esse material aí. É o mesmo material, se a sala se repetir no próximo semestre, é o mesmo material que nós estaremos usando aqui na sala, tá bom? Então, tudo tem sido feito com muito cuidado, com muito zelo, muito carinho. Nosso interesse é equipar os irmãos, trazer, né, promover a edificação através da palavra de Deus, da fé, do serviço cristão. E esse material será mais um instrumento para esses fins aí, tá bom? Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Quando a Ana me pediu para dar aula, né, aqui nessa matéria, eu insisti com ela que eu queria, na verdade era uma outra sala na área de famílias, e ela insistiu para que eu desse, e eu falei, olha, o meu problema é que se eu for dar aula desse assunto, eu vou ter que produzir um material. Aí ela falou assim, não, nós temos já um material de outros professores, que já essa matéria foi dada aqui. Não, é porque eu me sinto tentado a escrever o material para o meu próprio crescimento, né? É uma oportunidade que eu tenho de pesquisar, de estudar, e eu gosto muito disso. Mas esse semestre ele vai ser difícil e tal. Não, mas nós queremos que o senhor dê aula. A chefe mandou, a gente obedece, né? Então, houve todo esse esforço para produzir esse material aí para a nossa sala. E eu espero realmente que esse material seja um vez para todos, tá bom? Eu não sei se a priori, a minha primeira intenção, na verdade eu não tinha nem intenção de publicar nada, né? Nas primeiras aulas que nós tivemos, houve essa sugestão aí de alguns alunos que fosse publicado, fosse escrito e tal. Então eu comecei a me esforçar nessa direção. E a princípio a ideia era que só os irmãos recebessem o material, porque fica caro, né? Eu tenho experiência com publicação de livro, eu sei que fica caro assim, um material. Então, eu não sei como que as coisas vão suceder. Se for um material para ser comercializado, nós vamos precisar de fazer um investimento alto, né? A editora que eu tive que desativar, né? Os irmãos, vocês sabem a história, mas eu desativei a editora. Dessa editora, 6 livros, dos meus 7 livros, 6 foram publicados por ela. Então, não tenho mais essa editora, eu já solicitei o registro do ISBN, mas não vai ser um material publicado em nome assim, com a chancela de alguma editora. Eu não sei se será, se for publicado, se for para comercializar, né, com exceção aqui de vocês, dessa sala, se for para comercializar, eu acredito que estará na livraria, mas isso vai depender de investimentos. E eu tenho respostas objetivas sobre isso aí não, né? Fica um pouco caro a publicação do material. A ideia não é livro, né? 14 por 21, é um material, formato aí talvez A4 mesmo, né? Uma apostila, um material um pouquinho, tipo uma revista, né? Algum fascículo, alguma coisa nesse sentido, porque eu para cada estudo
Vocês devem se lembrar que nas primeiras aulas eu dei um material para vocês irem anotando à medida que, para prender a atenção de vocês, para serem forçadas a ficar atentos, né? Então, nesse material, para cada estudo tem uma página inteira com várias questões. Então, você vai estudar o texto e você vai ter condições de fazer uma revisão de cada estudo. É um material próprio para a escola dominical mesmo. Isso, dependendo como for, será útil não só para a nossa igreja, mas para outras igrejas, né, que queiram levar usar esse material na sua escola dominical. Né? Então, eu gosto demais de escrever. Pensa numa pessoa que tem prazer de escrever. Como eu cresço, né? Tanto que eu falei na Bíblia, que pesquiso, que eu revejo. E se você não ficar estudando constantemente, você esquece. É igual idioma, você não ficar praticando, você esquece, daqui a pouco você não está em condições de se comunicar mais. Né? Então, para mim, essa experiência foi uma experiência de crescimento, de edificação para a minha vida. E eu agradeço a Deus pela existência da Ana Borges, né? Porque acabou promovendo também a minha edificação. Né? Eu cresci muito com isso, sou grato a Deus por essa experiência. Mais uma vez, agradeço aos professores auxiliares, o Diácono Gustavo e o auxiliarista Christopher. Né? A André, ela vive minha esposa, nós assistimos Os Vingadores no cinema com os meninos, e aí ela viu uma cena lá do Thanos, aquele grande inimigo, né, dos Vingadores. Ele falou uma coisa que ela guardou e ela gostou tanto que ela anotou e colocou lá no armário lá de casa, né? Que as decisões mais difíceis exigem as vontades mais fortes. Então, sem desafio a gente não cresce, né? A gente não desenvolve, a gente precisa realmente ter alguma coisa que nos impulsiona até mesmo contra a nossa própria vontade a crescer, né? Então é assim que a gente precisa ficar. Eu agradeço a Deus por tudo isso. Antes de começar o nosso estudo de hoje, o que está previsto no nosso programa é uma revisão de tudo o que vimos. Então nós vamos fazer uma revisão aqui e vamos abrir para conversar, trocar ideias, se alguém tem alguma dúvida, alguma coisa. E assim a gente encerra a nossa oportunidade de estudo sobre essa matéria, tá bom? Vou pedir ao Neco para orar por nós, dando início a esse estudo de hoje, por favor. Te damos graças, ó Deus, por mais este momento na presença do Senhor, e pedimos ao Pai que teu Santo Espírito, ó Deus, esteja abrindo as nossas mentes, ó Deus, para recebermos a palavra do Senhor e assim possamos colocá-la em prática e termos as nossas vidas edificadas pelo Senhor mesmo, Pai. Te damos graças, ó Deus, pela vida do pastor Erickson, que aos domingos, ó Deus, trouxe esse estudo para nós, ó Deus, que com certeza, ó Deus, na minha vida, como na vida dos demais irmãos e irmãs, produziu frutos, ó Pai. Te damos graças, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor o capacitou, ó Deus, e o inspirou para trazer a palavra do Senhor aos nossos corações. Te louvamos também pelos auxiliares deles, o Gustavo, o Christopher, que o Senhor continue, ó Deus, guardando a vida de cada um, e que eles continuem tendo a vida deles totalmente consagrada ao Senhor. Obrigado, ó Deus, por mais este momento. É a nossa oração com o perdão dos nossos pecados que fazemos em Cristo Jesus. Amém. E nesse semestre estudamos sobre o apóstolo Paulo e alguns aspectos introdutórios das epístolas paulinas. O restante do conteúdo nós dividimos em duas partes. Quem não assinou, por favor, circular. Então, o restante do conteúdo nós dividimos em duas partes. Na primeira parte, apresentamos um esboço dos contextos históricos de cada epístola. Então, nós fizemos uma introdução falando sobre a vida do apóstolo Paulo, aspectos gerais das epístolas paulinas, e começamos a avaliar epístola por epístola, as 13 epístolas, né? O contexto histórico de cada uma dessas epístolas, suas ênfases pastorais e os esboços temáticos. Isso para cada epístola aqui. Foi um desafio muito grande, né? Eu não queria que o semestre inteiro nós estivéssemos limitados apenas à avaliação do contexto histórico de cada epístola. Eu acho que sim, conhecer seria muito bom, mas precisava de uma aplicação. Por isso que nós compactamos essa avaliação até a metade do semestre, para termos uma aplicação de tudo isso, uma orientação prática de tudo isso. E aí nós entramos na segunda parte do nosso currículo, que foi
uma atenção ao exame dos principais temas teológicos dessas epístolas, né? Então, num dado momento, nós avaliamos epístola por epístola. Na segunda etapa, nós avaliamos todas as epístolas à luz dos temas das ênfases centrais da teologia paulina. Então, quem foi o apóstolo Paulo? Resumidamente, ele nasceu em Tarso, na Cilícia, da Ásia Menor, teria sido criado em Jerusalém, ele nasce lá, é criado em Jerusalém, e era de uma família moderadamente rica. Foi ali que ele estudou com Gamaliel, né? Que foi neto de um dos mais renomados rabinos do período interbíblico, Hilel, né? Então, Gamaliel era de uma linha mais liberal, dentro do judaísmo, e era um doutor a respeito não só da lei, mas das tradições judaicas. E foi com ele que Paulo estudou. Curiosamente, Paulo foi extremamente rigoroso, mais da linha de Shammai, que foi outro rabino do período interbíblico, do que de Hilel, né? Mas Gamaliel era uma pessoa muito reconhecida pela sua capacidade de retórica e de interação com os textos antigos. E foi com ele que Paulo estudou ali em Jerusalém. Ele se tornou um rigoroso guardião da lei. Seu pai era judeu e fariseu, sendo criado e educado de acordo com essa cultura religiosa, tendo sido circuncidado ao 8º dia, sendo da linhagem da descendência de Abraão, da linhagem de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, esse é testemunho que ele dá, quanto ao zelo perseguidor da igreja cristã e irrepreensível quanto à justiça. Ele era linha dura, né? Um radical, ele era xiita, né? Uma pessoa fria na aplicação da lei. Ele não apenas combatia o pensamento dos cristãos, como ele também cometia. E a sua capacidade, a sua curiosidade foi tanta que depois de convertido, apresentado aos apóstolos, eles ficaram assustados quando eles viram o apóstolo Paulo. Por causa da capacidade de crueldade, de violência que Paulo já havia demonstrado em defesa da sua consciência da lei. Ele caçava, essa palavra talvez seja a palavra que expressa melhor aquilo que Paulo fazia, né, em defesa da sua consciência da lei. Ele caçava os cristãos. Perseguia friamente os cristãos. Por direito de nascimento, em Tarso, possuía cidadania romana e mais tarde utilizou-se desse título para livrar-se da violência e morte nas mãos dos soldados romanos. Ele começou a ser apedrejado pelo povo, ele ia ser torturado pelos soldados e ele reivindicou aquilo que Cícero diz em um dos seus textos, que um cidadão romano não poderia sofrer violência por outro romano. E por causa disso ele foi livrado da tortura que estava para acontecer, né? E nessa ocasião ele apelou para ser julgado por César. Aí ele passou por vários tribunais na região da Judéia e seguiu para Roma, para ser julgado em Roma, né? Então, no caminho ele teve aquele naufrágio, entra na Sicília e depois ele é levado para Roma, e ali ele é julgado por Nero, né? E aí ele fica 2 anos preso na cidade de Roma, numa casa que ele havia alugado, e assim que termina o livro de Atos. Ele fica 2 anos preso, pregando o evangelho livremente na sua casa, naquela prisão, e o que ele diz lá em Filipenses é muito claro, a expectativa de que ele seria livrado, liberto, melhor dizendo, aconteceu. Ele foi liberto dessa prisão em Roma, por decreto de Nero, e aí ele tem um período relativo aí, nós não sabemos exatamente qual foi o período, não foi um período longo, talvez 1 ano, 1 ano e meio, em que Paulo continua a sua trajetória missionária, e nesse intervalo é que ele escreve a primeira epístola de Timóteo e a epístola de Tito. E depois ele é preso novamente. Essa foi a segunda e última prisão dele em Roma, e é nessa ocasião que ele escreve 2 Timóteo. Então, 2 Timóteo, ele já dá um tom mais deprimente, assim, mais melancólico, né? Porque já foi uma prisão no contexto de maior perseguição, e tudo indicava que ele não seria liberto, e isso realmente não aconteceu. Tá? E ele diz, lá em Filipenses, acho que é Filipenses que ele diz, que só Lucas estava com ele, né? Então, é por essa razão que o filme que alguns assistiram do apóstolo Paulo mostra apenas Lucas com ele. Porque ele diz, né, todos da Ásia me abandonaram, né? Ele
Ele faz uma referência aos principais líderes das principais igrejas da Ásia, né? Só. Todos haviam abandonado. E quando ele escreve, por exemplo, para Timóteo, nós não temos um indicativo claro de onde estava Timóteo. Timóteo, anteriormente, estava em Éfeso. Né? Mas agora, onde estava Timóteo em 2 Timóteo? Quando 2 Timóteo está caminhando. Obrigado. Né? Está sendo treinado para ser diácono. Então, por quê? Porque aquele contexto foi um contexto de muita perseguição, né? Então, nós não sabemos exatamente onde estava Timóteo na ocasião da segunda epístola. E essa é a razão por que muitos abandonaram Paulo. O negócio estava pegando, não era só para Paulo, não, estava pegando para todo mundo, né? Então, se aproximar de Roma naquele período, um cristão, era muito difícil e eles resolveram sumir, né? Escapar da perseguição. Então, a caminho de Damasco, para perseguir cristãos, foi surpreendido pela revelação de Cristo. Ele converteu o coração e designou para pregar o evangelho entre gentios e judeus, né? Especialmente para gentios. Mas Paulo foi designado por Cristo para pregar também, como diz lá em Atos capítulo 9, aos filhos de Israel. Nós vimos aqui, na semana passada, que ele teve esse foco tanto em judeus como também em gentios. Ele se dedica aos dois grupos, mas o seu ministério foi dedicado mais enfaticamente entre gentios. Ele foi um dos apóstolos enviados pessoalmente por Cristo, mesmo admitindo não ter sido integrante do grupo dos 12. Ele não se enquadra no grupo dos 12. Ele não se vê dentro do grupo dos 12. Ele diz que é um nascido fora do tempo, quando Cristo já havia ressuscitado. Os outros foram designados por Cristo ainda em vida e mesmo ressuscitado. Paulo não andou com Cristo como os 12. Né? Ele se vê como apóstolo, ele se identifica como apóstolo e defende a autoridade apostólica, mas ele não ousa se incluir no grupo dos 12. Ele certamente compreendia que os 12 eram um número fechado, que representava as 12 tribos de Israel na nova aliança, na nova e superior aliança, os 12. Os apóstolos entendiam isso. Por isso que na morte de Judas, eles, guiados pelo Espírito de Deus, lá em Atos capítulo 1, eles fazem uma eleição para fechar esse grupo, para completar esse grupo que tinha que ser 12. Né? Então, é escolhido outra pessoa, foi Matias, escolhido para completar o grupo dos 12. Paulo não se vê dentro desse grupo, embora ele defenda a sua autoridade apostólica. Né? Ele faz isso basicamente de forma mais enfática em Gálatas e em 2 Coríntios. Então ele foi enviado especialmente aos gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, e se tornou o mais relevante dos apóstolos em razão da extensão geográfica do trabalho missionário realizado, plantando um grande número de igrejas, desbravando o território gentílico com pregação e plantação de igrejas, como ele disse lá em Romanos capítulo 15, desde Jerusalém até a Ilíria, ou Ilírico. Tá? Nós não temos informações claras dentro do livro de Atos e nas epístolas que Paulo teria chegado até a Ilíria. Né? Então aqui nós temos a Macedônia, né? A Macedônia aqui, e aqui nós tínhamos um território chamado Ilíria, né? Então aqui tinha a Itália. Aqui tinha a Itália. Bem parecido. Então aqui era bem parecido, né? Olha só a botina aí. A raiz do dente, né? Meu Deus. Então, mas é bem provável que Paulo não tenha chegado à Ilíria. Ele estaria certamente se referindo aos limites da Macedônia aqui com a Ilíria. Ele chegou até esse limite. Né? Até esse limite. Nós não temos nenhuma informação de que ele tenha chegado nessa região aqui. Tá? Mas o que Paulo está querendo dizer é que toda aquela região, né, de Jerusalém até a Ilíria, eles sempre pregando o Evangelho. Né? O restante do Império Romano passava pelo norte da África. Né? Aqui nós não temos nenhuma informação que Paulo chegou ao norte da África. O Império Romano compreendia o norte da África, a Judéia, a Síria, né? Pegava toda aquela região
além da Ásia Menor, e aí ele chega até aqui o norte. E a Grécia que estava aqui embaixo. Ele chega até a metade do caminho, como nós vimos aqui na semana passada. A Espanha ficava aqui, ó. A Espanha ficava aqui. O interesse dele era chegar até a Espanha. Ele chega geograficamente até a metade do caminho que ele queria alcançar, né? Tudo indica que era interesse do apóstolo Paulo chegar até os limites geográficos de todo o Império Romano, né? Pregar o Evangelho para todos os gentios dentro do Império Romano. Um desafio missionário bastante ousado, né? E, sinceramente, eu acho que falta isso para nós hoje, esses desafios, né? Antigamente, lá na década de 80, era comum, no final da década de 80, era comum em Goiânia aquelas declarações, né? Claro, existia uma teologia por trás, mas Goiânia é do Senhor Jesus, né? Brasil é do Senhor Jesus, né? Bom seria se nós, além de declarações soltas, assim, de forma aleatória, leviana, tivéssemos o objetivo, sim, de evangelizar todo o nosso país, né? De alcançar o máximo possível de pessoas. E não só o Brasil, quem sabe a América Latina inteira, né? Todos esses latinos, esses de fala hispânica, pudermos ter esse objetivo de alcançar todos. Paulo tinha uma visão mais ou menos assim, bastante audaciosa, né? E não era só uma visão, uma contemplação, um idealismo vazio. Era um esforço claro de pregar o Evangelho para o máximo possível de pessoas, né? O máximo possível de pessoas. Esse era o sentimento que ele tinha. Ele pregou o Evangelho de Jerusalém até o Ilírico. E ele defende em Romanos capítulo 15 esse interesse de chegar até a Espanha, né? Ele precisava chegar até a Espanha. Nós não temos assim, existem autores que vão dizer que Paulo chegou até a Espanha, né? Outros vão dizer que não, ele não chegou até a Espanha, não conseguiu realizar esse. Eu penso que Paulo não chegou até a Espanha, né? Por um simples fato de que nós não temos registros bíblicos. Aí esses autores vão dizer o seguinte: no período da segunda, entre a primeira e a segunda viagem, há poucos relatos do que ele fez. E nós vimos aqui da trajetória de Paulo, usando os registros bíblicos por onde ele passou. Pelos registros que nós temos, o caminho que nós fizemos aqui na nossa sala, é difícil pensar que ele tenha chegado até a Espanha. Olha, chegar à Espanha para Paulo era uma coisa assim, que ele sonhava. E por que nós não temos nenhum registro de nada disso? Eu penso o seguinte: nós só podemos ir até onde as Escrituras vão. Como nós não temos nenhum registro claro nas Escrituras de que ele tenha chegado à Espanha, eu prefiro me calar, né? Mas alguns autores gostam de especular, dizendo que ele chegou até a Espanha e tal, e não sei o que e tal. Bom, vamos trabalhar só se ele chegou, eu não sei. Mas o que eu sei é o que está escrito. E o que está escrito é o limite do meu raciocínio, do meu ensino aqui com os irmãos. Então, nós não temos esse registro que ele chegou até a Espanha. Eu acredito, pela trajetória, período curto de tempo que ele teve entre a primeira e a segunda prisão, e um ambiente de alta perseguição, eu não consigo imaginar que Paulo tenha chegado à Espanha, feito um trabalho relevante, voltado num período tão curto num contexto desse, né? Então, bom, vamos entrar, estava pensando um negocinho, vamos desviar o assunto, vamos nos limitar aqui. Muito bem. Seus escritos serviram como fundamento teológico e primitiva. Ele não apenas fez um trabalho missionário pregando o Evangelho, plantando igreja, estabelecendo liderança, mas ele também escreveu, né? E ele escreveu, como nós vimos aqui, com a assistência dos amanuenses, ou os escribas, pessoas que eram contratadas para escrever, para registrar. E ele, na maioria dos seus documentos, ele apenas assinava embaixo. O documento passava a ser dele, a autoria dele, incontestavelmente, mas era uma prática comum contratar escribas, pessoas que pudessem escrever. Certamente Paulo escreve, né? Se não me engano, em Gálatas, ele diz que ele escreveu aquela epístola de próprio punho, né? Em outras epístolas, ele vai dizer que a saudação das mãos dele, né? Então, porque ele assinava. Mas tem uma epístola, se não me falha a memória, de Gálatas, que ele escreveu de próprio punho. Tudo indica que foi uma epístola que ele escreveu mesmo do começo ao fim. Esses documentos foram documentos lidos pelas comunidades cristãs, né, naquele período. Não apenas
de uma igreja, de uma comunidade só, mas circulava. Essas epístolas, elas circulavam entre comunidades, edificando, consolando, confortando, fortalecendo, confirmando, corrigindo problemas doutrinários e morais da igreja, e por isso serviram como fundamento para a igreja primitiva. Entre os 27 documentos que constituem o Novo Testamento, 13 do Novo Testamento estão relacionados com a autoria do apóstolo Paulo. 13. Né? Existem algumas epístolas que são denominadas por críticos, principalmente a partir do século, acho que 18, que começaram a contestar a autoria do apóstolo Paulo, como, por exemplo, 2 Timóteo, Tito, 1 e 2 Tessalonicenses. Começaram a contestar de que não seriam textos do apóstolo Paulo, mas que teriam sido escritos por seguidores dele, que teria a influência dele, mas que não teria a autoria dele. Né? Esses questionamentos eles não estão presentes entre os reformadores, entre a patrística, né? Entre os pais da igreja. Quando você pega, por exemplo, o cânon Muratoni, que é um cânon de alta confiabilidade, né? Dentro da manuscritologia, você encontra ali o registro dessas epístolas como sendo o apóstolo Paulo. Né? E você não vê isso também entre os autores contemporâneos. Os autores contemporâneos, eles contestam veementemente essa chamada, essa desconfiança de que essas epístolas não pertenciam ao apóstolo Paulo. Né? Isso faz mais parte dessas discussões acadêmicas entre teóricos, né, do Novo Testamento. Essas discussões, elas são importantes porque elas nos dão a chance de verificar com mais cautela e profundidade, né? Mas o que se verifica com base no que os reformadores reconheciam das epístolas paulinas e com base também dos autores mais contemporâneos, os pais da igreja, que essas epístolas elas pertenciam sim ao apóstolo Paulo, foram de autoria direta dele, né? E não foram de seguidores dele, coisas dessa natureza. Então, esses documentos são denominados epístolas paulinas. A palavra grega, epistelo, é formada pela preposição epi, que indica algo que está acima, né? E estelo, que significa despedir, apartar, enviar, cujo significado primário é enviar, eu coloquei aqui entre colchetes, informações. Né? Então é algo, esse verbo, estelo, está presente também no apóstolo, tá? Que é aquele que é enviado. Tá? É enviado. A ideia principal da palavra estelo é algo que é enviado diretamente, rapidamente. Né? Essa ideia de cima é de ser rapidamente, essa preposição. Tanto pode ser traduzida por epístola. Nós temos vários textos no material que você vai receber, eu coloco várias passagens, onde a tradução e a palavra que aparece dá essa indicação aí, a tradução usada é epístola. Tanto pode ser traduzida como epístola, como também pode ser traduzida por carta. Então, carta também é uma tradução possível para epístelo. Tá? Então, pode ser traduzido como epístola, como também carta. É comum o entendimento de que as epístolas são assim discriminadas por terem sido recebidas como uma carta aberta, pois foram destinadas a comunidades cristãs. O remetente era pessoal, mas os destinatários eram impessoais. Então era uma carta aberta. Nós temos, por exemplo, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, Filipenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, que foram documentos enviados para comunidades cristãs. Né? Para comunidades cristãs. Aí depois nós temos as chamadas cartas, que são assim discriminadas em razão do nível pessoal que representam, remetente pessoal a destinatários pessoais. 1, 2 Timóteo, Tito e Filemão. São documentos de Paulo para pessoas. Tá? Então é comum o entendimento e essa distinção de epístolas e cartas. Embora nós adotamos no nosso curso chamar todos os documentos de epístolas. Não há nenhum problema nisso, mas o entendimento melhor é quando você vê os documentos para comunidades, destinatários impessoais, como epístolas, e cartas para pessoas. O autor do livro de Hebreus é desconhecido. Né? Se você for estudar sobre as epístolas paulinas,
Alguns vão ousar dizer que Hebreus é de autoria paulina, né? Tem de tudo aí nos livros, né? Tem que ter muito cuidado. Alguns acreditam que Paulo foi o seu autor, mas essa indicação tem sido tratada pelos maiores estudiosos do Novo Testamento como imprecisa pela falta de provas suficientes para determinar tal autoria, né? Então, nós não admitimos no nosso estudo essa autoria porque falta provas suficientes, né? E quem sou eu também para ir contra a tradição da igreja que reconhece que a autoria de Hebreus é uma autoria desconhecida, né? Embora o conteúdo seja realmente canônico, né? O conteúdo ele está em perfeita harmonia com os demais textos canônicos do Novo Testamento. Então, o texto foi adotado, mas a autoria é desconhecida, né? Aliás, o texto já por si indica a autoria suprema dele, que é a mente divina. Percebemos facilmente que esses documentos estão organizados de acordo com seus destinatários, ou seja, 9 para igrejas, Romanos, até 2 Tessalonicenses, e 4 para pessoas, 1 Timóteo a Filemon. Essa é uma organização muito clara, né? Primeiro para igrejas, depois para pessoas. Mas também de acordo com o seu tamanho, com base em palavras, não em capítulos. Com Romanos, sendo a mais longa das epístolas, seguida por 1 e 2 Coríntios. É curioso isso também, né? Você pega as epístolas paulinas, você percebe que há uma assim, ó. Filemão que é curtinha, né? Não tem nem capítulos, né? Então você tem Romanos e tem Filemão lá na ponta, né? Essa é uma organização também que você pode enxergar dentro das epístolas paulinas. Pastor? Sim, senhor. Ele fez uma pergunta aqui que eu não soube responder. Como formou esse cano? Quando? Sim, foi através dos concílios, né? Nos primeiros séculos, os chamados concílios ecumênicos, que reuniram as igrejas de toda aquela região da Europa, né? Então eles se reuniram e ficavam horas analisando todos os documentos que haviam, porque não havia uma Bíblia, né? O Novo Testamento, como nós temos hoje. Havia vários documentos separados circulando entre as igrejas e muitos ensinando coisas, e isso estava trazendo muita confusão dentro da igreja, muitas heresias estavam sendo sustentadas, muitos falsos mestres. Então eles resolveram fechar um conjunto de documentos que pudessem normatizar a fé e proteger a igreja da corrupção doutrinária e espiritual. Então eles usaram vários critérios, né, para chegarem à conclusão do Novo Testamento. Estou resumindo aqui aquilo que eu de cabeça eu consigo me lembrar aqui agora. Eles tinham alguns critérios, como por exemplo a recepção desses documentos pelas igrejas. Como as igrejas elas reconheceram esses documentos, as igrejas primitivas, né? Segundo, a universalidade desses documentos, né? Como esses documentos eles foram eu não lembro agora de cabeça, gente, sinceramente, né? Mas eles analisaram, eles olharam todos esses documentos à luz de vários critérios, né? Então, eu me lembro de apostolicidade, que é o reconhecimento de que esses documentos, historicamente, tiveram origem nos apóstolos, como esses documentos foram recebidos pela igreja cristã primitiva, a unidade desses documentos naquilo que eles ensinavam, né? Então você pega, por exemplo, documentos que reconhecidamente eram dos apóstolos e compara com outros, você percebe que a doutrina não bate, então eles foram tirando, foram eliminando. E aí, na primeira etapa, o cânon do Novo Testamento não é o cânon que nós temos hoje. Na primeira etapa, o cânon foi incompleto, ele foi completado depois. O primeiro concílio que tratou isso foi em 325, concílio de Niceia. Eles se reúnem e eles fecham o cânon do Novo Testamento, né? Aí, mais adiante, eles tiveram um outro concílio, que agora não me lembro qual foi o concílio, foi Capadócia, não lembro as datas, todos os concílios, isso péssimo de história, né? Eles tiveram outro concílio. Aí eles, por exemplo, Hebreus ficou fora,
né? Teve outros documentos, que agora não me lembro, que também ficaram de fora. Mas depois, com reuniões, debates, e não foi uma coisa assim simples, foram reuniões muito exaustivas, reunindo todas as igrejas, as principais igrejas do Ocidente e do Oriente, eles se uniram e eles então fecharam esse cano, né? Do Novo Testamento. E a partir do cano eles começaram a analisar tudo que chegava na igreja, dizendo se era verdade ou não era verdade. E assim o cano do Novo Testamento ele foi fechado, né? Eu tenho tudo isso, né, no meu computador, já estudei tudo isso, é porque eu não tenho cabeça assim, péssimo para a história. Mas é uma noção. Mas foram reuniões muito complexas, envolvendo muita gente, e eles então chegaram ao consenso de assim. Critérios, não parece que eram reuniões. Eu não lembro de vocês, mas são vários critérios. Aí eles foram analisando documento por documento, e isso no sistema conciliar. E eles chegaram à conclusão de que eles precisavam delimitar os documentos que estavam cercando. Você vê, por exemplo, Paulo em 2 Coríntios, ele fala de pessoas que estavam escrevendo documentos em nome dele, né? Então você imagina o tumulto doutrinário e a perturbação na vida da igreja e a necessidade de ter um documento que pudesse normatizar a fé, né? Daí que vem aquela norma e prática da fé cristã, né? Sim. Aí, com esses concílios, estabelece o cânon que a gente usa na igreja evangélica ou o cânon da igreja católica? A igreja católica acrescentou livros ou nós tiramos? A igreja católica, historicamente, foi acrescentando livros, e através de concílios que não foram esses primeiros concílios. Os primeiros concílios, eles fecharam esse cânon. Depois começou a adentrar eles realizaram vários concílios depois, e nesses concílios eles foram acrescentando outros documentos para sustentarem as doutrinas que eles já estavam ensinando, né? Então isso culminou na reforma, numa cisma, no século XVI, dividindo a Igreja Católica em protestantes e romanos. Professor, mas essa divisão no cânon foi depois da reforma, certo? Quantas reformas? Ou foi antes da reforma? Não, isso na verdade, o cânon que já tinha sido fechado, que foi adulterado com o passar dos anos, por concílios realizados pela Igreja Católica, na Reforma Protestante, aí há que a Reforma Protestante ela foi uma reforma mais hermenêutica, né? E os reformadores, eles então definem o cânon, eles tiram aqueles documentos que não eram reconhecidos antes, que a Igreja Católica adicionou. Por isso que a nossa Bíblia ela é uma Bíblia menor em relação à Igreja Católica, da Bíblia Católica. Porque na Reforma Protestante, esses documentos eles não foram reconhecidos como sendo canônicos. Algo que já tinha sido definido por concílios anteriores, né? E aí não tinha figura da Igreja Católica, né? Evangélica, quando definiu o cânon. Não, no início não. No início não. A igreja igreja foi se corrompendo. E à medida que ela foi se corrompendo, ela foi adulterando o cânon. Em outras palavras, nem a Igreja Católica não adotava os apóstolos. Não. Aí depois esse cara foi. E ela só adotou depois, né? E lembrando que é mais para o Velho Testamento, tá? Não é no Novo. O acréscimo aconteceu dentro do Velho. No Novo Testamento tem algumas alterações, alguns versos. Pequenas, mas a alteração macro mesmo foi a inserção no Antigo. E aí também, preciso também verificar que no início não tinha essa ideia de catolicismo romano, né? Eram comunidades cristãs, eram chamados pais da igreja, né? Eram pessoas piedosas, crentes, que participaram dessas discussões, né? Essa ideia de catolicismo romano foi surgindo com o passar dos séculos. A corrupção da igreja foi aumentando com o passar dos séculos. Eu tenho em casa um gráfico que mostra desde o início até a reforma como a igreja ela foi se distanciando. À medida que ela foi se distanciando, aí tem um gráfico, quando os períodos eles foram adicionando várias doutrinas, né? Como por exemplo a oração aos mortos, esse negócio de missa de sétimo dia, né? Isso nós não reconhecemos como sendo bíblico, isso foi uma doutrina que eles foram adicionando historicamente. A reforma protestante rompe com todas as tradições e documentos que não são sustentados pelas escrituras, né? Então rompe e acontece essa cisma que, a meu ver, a priori foi uma cisma hermenêutica,
né? A maneira como se lia os documentos bíblicos e se interpretava os textos bíblicos. Mudou a maneira de enxergar a partir da reforma protestante. É um retorno à pureza da doutrina. Né? Alguém levantou a mão aqui? Não? Então vamos seguir. Então, Tem uma tia me esperando ali. Gol Brasil! Ai, Deus. Não é Brasil, não, é minhas tias mesmo. Muito bem. Isso. Há uma subdivisão também entre as epístolas paulinas, conhecida por epístolas pastorais, que é 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Tá? É uma subdivisão dentro das epístolas paulinas, em razão do seu conteúdo e relação, de pastor para pastor, né? De Paulo a outros pastores, Timóteo e Tito. A organização das epístolas paulinas também pode ser compreendida pelas ênfases doutrinárias, como observamos aqui. Você encontra em Romanos e Gálatas um conteúdo muito forte a respeito da soteriologia. Se quer estudar sobre salvação, nessas epístolas você encontra ênfase nesse tema. Em 1ª e 2ª Coríntios você encontra uma ênfase ética e eclesiológica, tá? Questões morais e também a respeito da organização e vida na igreja. Filipenses e Colossenses você encontra muito conteúdo cristológico. Você quer estudar sobre cristologia, esses documentos são onde você vai encontrar a maior ênfase. Efésios, você vai encontrar muito conteúdo também a respeito da eclesiologia, estudos a respeito da igreja. 1ª e 2ª Tessalonicenses, que nós já vimos aqui, onde você vai encontrar mais ênfase escatológica, assuntos a respeito da segunda vinda de Cristo. Fim das coisas, né? Fim dos tempos. 1ª e 2ª Timóteo e Tito, você encontra muito conteúdo pastoral, né? Vida pastoral, comunidade com a vida pastoral, cuidado de si, cuidado dos outros, da doutrina. E em Filemão você encontra um conteúdo mais social e também pessoal. Né? Então, é o único lugar que você vê Paulo dizendo em quais condições de vida ele estava. Ele disse que ele já estava velho, né? Estava assim já... com linguagem, você lê Filemão, parece que é um avô que ele está falando, né? O tom dele é muito pessoal com Filemão, muito pessoal para defender aquele escravo que havia se encontrado com ele em Roma. Avaliamos cada uma dessas epístolas com foco em seus contextos históricos, ênfases pastorais e esboços temáticos. Depois nos ocupamos de examinar parte do seu conteúdo teológico, como nós já vimos aqui, através de alguns temas centrais, os quais ocuparam as intenções pastorais do apóstolo Paulo em face às diversas necessidades dos seus destinatários imediatos. Então agora eu vou fazer literalmente uma leitura dos assuntos que nós tratamos aqui quando nós analisamos cada uma das teologias dele. Né? A primeira tema teológico que nós analisamos aqui foi lei e graça. A compreensão paulina sobre lei e graça. A promessa de justificação é ratificada pela lei, não o contrário. Paulo não invalidava a lei na sua pregação, ele não descartava a lei na sua pregação, ele descartava a lei do esforço humano. Ele tirava a lei dessa perspectiva de no esforço humano obter a justificação. Mas ele acentuava a pregação a respeito de como Cristo cumpriu a lei de Deus. A lei de Deus ela não é ruim, ela é boa. Ela revela o caráter santo de Deus. É nesse sentido que nós estudamos aqui, que a justificação ela é ratificada pela lei, através de Cristo. Tá? A lei é satisfeita pela fé em Cristo Jesus. A lei revela a incapacidade do homem de se justificar e a lei progride para o Evangelho. A lei ela nos guia ao Evangelho, no sentido de aio até Cristo, nos preparando, nos educando, nos convencendo da nossa incapacidade e apontando a solução dessa nossa incapacidade de sermos justificados pelos nossos méritos. Então é nesse sentido que a lei progride para o Evangelho, ela nos guia até Cristo. Né? A lei diz para a Valda, você está perdida. Você está incapacitada de resolver o problema da condenação que o pecado lhe trouxe. Aí a Valda entra em desespero. O que será de mim? Quem poderá me salvar?
Aí Paulo diz, olhe para Cristo, porque Ele cumpre essa lei no seu lugar e Ele te justifica. Então é mediante a fé em Jesus que nós obtemos tão grande salvação. É o que a lei nos conduz a pensar, segundo a pregação e a teologia do apóstolo Paulo. A outra parte dessa teologia é a respeito da graça. A graça é uma ação misericordiosa da parte de Deus. É uma ação misericordiosa da parte de Deus. Você pode ser um crente vigoroso, todo domingo na igreja, levantar as mãos no louvor, dar o seu dízimo, a sua oferta, participar de um pequeno grupo. Você pode ser um evangelista e um pregador vibrante. Você pode ser uma pessoa que só ouve música de crente, só frequenta lugar de crente, só veste roupa de crente. Nada disso pode comover Deus, constranger Deus, pressionar Deus a te dar algum bem, a te dar alguma bênção. Você pode orar 24 horas por dia, fazer jejum de uma semana, fazer igual aquele político, não vou citar o nome dele, lá no Rio de Janeiro, que inclusive está preso, né? Que foi preso, depois foi liberto, né? Fazendo, como é que chama? Greve de fome, né? Para pressionar Deus a te abençoar. Nada dessas coisas pode forçar Deus a te abençoar. Professor, porque é tudo tido como barganha, né? Exatamente, como barganha. Mas quando a gente estuda a teologia da graça em Paulo, a gente descobre que é fruto, como nós estudamos aqui, de uma ação misericordiosa de Deus. É Deus, na sua misericórdia, que resolve nos abençoar. Aí você fala assim, então, como diz lá Paulo, acho que capítulo 5, né? Vou pecar para que a graça seja mais abundante ainda. Ele diz de modo nenhum, ele vai mostrar que por sermos crentes, mesmo que Ele não nos abençoe como nós queremos, nós permaneceremos fiéis, porque nós reconhecemos que a nossa salvação depende somente de Deus. Se nós formos salvos verdadeiramente, seja na escassez, seja na abundância, tendo riquezas ou perdendo riquezas, tendo família, não tendo família, faremos aquilo que Jó fez. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso que Ele mandou seu filho, né? Exatamente, porque nós somos incapazes de satisfazer a justiça dele. Ele manda fruto da sua misericórdia, o seu filho. Né? A graça é uma disposição para doar generosamente, inclusive perdão. Nós analisamos. A graça ela envolve essa disposição para perdoar. Eu não quero perdoar, mas porque Cristo me perdoou quando eu não merecia nada, eu disponho o perdão para aqueles que me ofenderam. Né? Isso é graça. E é isso que nós recebemos da parte dele. Graça é um favor oferecido àquele que perdeu o direito dele. Perdeu o direito. Por isso o homem e a mulher tiveram que ser retirados do jardim. Perderam o direito de comerem livremente de toda a árvore do jardim, inclusive a árvore da vida. Tá? E ele é afastado. Agora Cristo, como diz em João capítulo 14, foi para junto do Pai, para que onde Ele está, nós também estejamos com Ele. E Ele está nos preparando o lugar. Né? Então nós voltaremos para o Éden, que é uma realidade muito superior ao jardim que se encontrava na terra, onde Deus colocou o homem e a mulher para viver. É a nossa pátria, como diz Paulo, acho que em Colossenses, né? Nossa pátria está nos céus. Tá? Então Deus, na sua misericórdia, está preparando um lugar para nós, pelos méritos de Cristo. Segunda teologia que nós vimos, teologia da justificação e santificação. Nós aprendemos que o homem é culpado diante da reta justiça de Deus, que o homem culpado carece da graça de Deus, como a lei progride para o Evangelho, que a justificação possui uma perspectiva escatológica, né? E que a justificação possui uma perspectiva pactual também. Deus, nos seus decretos eternos, Ele elegeu, Ele predestinou. Tá? Romanos 8:30. Então, os que Ele de antemão predestinou, Ele justificou. Chamou, justificou, e esses Ele glorificou. Por isso que a justificação ela tem uma perspectiva também escatológica. Tá? A justificação ela é o prelúdio daquilo que haverá de acontecer quando Cristo voltar.
Entra no gozo do teu Senhor. Fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Quem receberá essa declaração? Aqueles que pelo sangue de Jesus foram justificados. E a respeito da justificação, agora a santificação é resultado da justificação. Tá? Eu gosto desse gráficozinho aqui, ó. Né? Então aqui nós temos a justificação e aqui nós temos a santificação. Tá? Então, evangelização e educação. Tá? Então, a santificação, ela é resultado da justificação. Então, uma vez alcançados pela graça de Deus, agora precisamos ser educados, né, de acordo com os padrões da reta justiça de Deus e da morada, né, que haveremos de desfrutar, da Nova Jerusalém. Então a santificação é resultado da justificação. A santificação é efetuada pela Trindade, por fim, pelo crente. Então, nós podemos entender que a santificação é uma obra de Deus sobre o homem. Tá? E porque Deus age no homem, o santificando, o homem agora é habilitado a responder a essa justiça divina. Porque ele precisa se arrepender dos seus pecados, ele precisa orar, ele precisa perdoar, ele precisa fazer boas obras, ele precisa viver uma vida de obediência a Deus, abandonando o pecado, a velha vida, se revestindo do novo homem que se refaz segundo Cristo. O que ele diz lá em Efésios, né? E também a santificação, ela é tridimensional. Nós estudamos isso aqui, ela é posicional, progressiva e final. Nós já somos santos, não perdemos salvação. Deus já nos separou para Ele. Somos o seu povo. Isso é uma afirmação pactual. Deus tem uma aliança com o seu povo e nesse sentido o povo já foi separado. Em cumprimento das promessas que Ele fez a Abraão. E ela também existe uma perspectiva progressiva. Nós não estamos totalmente livres do pecado. Os efeitos eternos do pecado foram anulados. Nesse sentido, somos santos. Mas ainda sofremos com a influência do pecado na presença da natureza humana. Na natureza humana. Então, nesse sentido, nós estamos ainda progredindo na nossa santificação. Mas há uma perspectiva final. Quando Cristo voltar, toda influência, presença, poder do pecado serão aniquilados e nós seremos completamente livres e seremos semelhantes ao Filho de Deus. Sim. Professor, é correto afirmar que a santificação é uma obra incompleta? A obra, nesse sentido que ela é progressiva, ela não está completa ainda. Ou há alguém aqui santo? Nesse sentido moral? Não há. Nesse sentido ela é... Deus começou, Paulo diz isso lá em Filipenses 2,12, né? Ele começou uma boa obra em nós e Ele mesmo haverá de completar. Ou seja, Ele completará na glorificação. A glorificação é o estado último do nosso aperfeiçoamento. Os mortos serão ressuscitados e eles terão seus corpos aperfeiçoados à semelhança daqueles que estiverem vivos no dia do Senhor. Então, nesse momento, o pecado, o diabo, os seus seguidores, todos serão definitivamente julgados pela autoridade do Rei dos Reis. E a igreja, então, ela estará naquele momento se unindo de modo perfeito com Cristo. É o dia do casamento, né? Perfeito com Cristo. Então, por que vai acontecer essa união perfeita? Porque na igreja já não haverá essas tranqueiras que nós temos entre nós, gente. Quer falar, irmã? Tanto por isso que estava falando ali da obra, a gente tem que permanecer fiel até o fim. Isso. Chegar até o final. A outra teologia que nós estudamos foi a teologia do corpo de Cristo. O corpo, analisamos que o corpo é de Cristo. O corpo de Cristo consiste na reunião de todos os eleitos por Deus. O corpo de Cristo é a noiva de Cristo. O corpo de Cristo é o local da habitação de Deus no Espírito. Também estudamos a teologia da oração. A oração é necessária para o ministério. Paulo defende isso. Orem por mim, irmãos. Orem por mim, para que
eu seja livrado dos meus inimigos, né? A oração é eficaz a favor do Evangelho, orar para que o Evangelho progrida, para que haja uma difusão livre do Evangelho. Deus livra pessoas em resposta à oração, há bênçãos que Deus oferece sem qualquer interação com o homem. Ele simplesmente age. Há outras bênçãos, há outras respostas que Deus só dá quando o homem busca. Discernir isso é muito complicado para nós. Só entendemos que precisamos orar, e cada vez mais orar, e orar por tudo. Porque Deus, orar com fé, obviamente, não orar por orar com fé, com confiança. Porque há respostas que Deus só dá quando nós o buscamos. Há respostas que Deus só dá quando nós perguntamos, quando nós pedimos. Há livramentos que Deus executa quando a igreja ora. E aí nós não oramos, nós negligenciamos a oração, nós menosprezamos ou subestimamos a oração e ficamos aí, né? Mancando a vida inteira na vida cristã, quando nós poderíamos estar vivendo uma vida muito mais plena das riquezas espirituais por buscarmos a Deus e considerarmos aquilo que na teologia do apóstolo Paulo nós estudamos aqui. Então, a resposta à oração depende da vontade de Deus, e a oração deve manifestar gratidão e louvor a Deus. Paulo, em quase todas as epístolas, ele abre a epístola primeiro agradecendo a Deus, e nós estudamos aqui que a compreensão de Paulo a respeito da igreja é que o levava a agradecer a Deus. Na maioria das epístolas, você vai ver Paulo batendo firme com a igreja, corrigindo a igreja. Mas como que ele começava as epístolas? Agradecendo a Deus pela igreja, porque ele sabia que que apesar das dificuldades que a igreja vivia, espirituais, doutrinárias, morais, ela ainda assim era a igreja de Cristo. E ele agradecia a Deus pela igreja. Ele sempre começava agradecendo a Deus pela igreja, né? Agradecer a Deus pela nossa igreja. Ela tem defeitos e tal, mas é a noiva de Cristo. É a igreja do Senhor Jesus. Nunca deveríamos abrir a nossa boca para depreciar a nossa igreja. Pelo contrário, agradecer a Deus pela nossa igreja e trabalhar para abençoar a igreja, servir a igreja e torná-la ainda mais forte. Foi isso que Paulo fez. E isso nós também deveríamos fazer. A teologia das últimas coisas, em penúltimo lugar, nós vimos aqui a sua compreensão sobre a segunda vinda de Cristo, o arrebatamento, a ressurreição, a vida eterna e o juízo final. E por fim, a teologia de missões que nós vimos na semana passada, sobre a compreensão de Paulo a respeito do Evangelho como causa de tudo, que justificava o seu ministério, a missão, que era o seu propósito, o seu objetivo, e também as suas estratégias missionárias, que eram os meios que ele adotou para o mais rápido possível fazer com que o Evangelho fosse conhecido por todo aquele ambiente gentílico que nós vimos aqui na semana passada, né? Ambiente, territorialmente falando, geograficamente falando, o ambiente dos gentios para o qual Paulo se via chamado por Cristo era incrivelmente maior do que a Judéia, onde havia uma concentração de judeus. Paulo encontrou judeus em todas aquelas regiões que ele esteve, mas a concentração dos judeus era na região da Judéia. O restante era o mundo gentílico, impressionantemente maior do que o ministério que os apóstolos ficaram encarregados ali na região da Judéia. Então, para alcançar o mais rápido e eficazmente possível todo esse território, né, Paulo investiu em missões de curto prazo, alcançar pessoas de maiores influências e centros de referência, como praças, o Areópago, que era o Supremo Tribunal dos gregos, sinagogas, né? Ele procurava esses lugares de maiores influências e ali ele pregava o Evangelho para, por meio desses pontos de referência, o Evangelho alcançar todo o restante, né? Jesus diz lá em João capítulo Mateus capítulo 10, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos, né? Se você for observar, a ideia é estratégica. O menor espaço em relação ao todo, tá? Não é interessante isso? Esse é o espaço menor que você tem em relação ao todo. É o meio. Visão de Jesus é uma visão estratégica. Se você pegar,
tirar do centro e colocar aqui, você tem aqui uma eficácia, um alcance muito rápido. Mas em relação à outra parte, deficiência. Então a ideia do centro que está dando é estratégia, alcançar um todo, meio para alcançar um todo, né? Ufa, gente. Já vencemos nosso horário, hoje foi só uma revisão daquilo que vimos o semestre todo. Então o material tem isso em detalhes, muitas passagens bíblicas, né? Lá no final, estou colocando lá nos mapas e tudo para conferir, acompanhar. E vai ser uma bênção você ter esse material nas mãos. Ora para que ele seja um instrumento, né, para abençoar mais e mais vidas aí em todos nós. Mais uma vez, minha palavra de gratidão a todos vocês pela paciência comigo, né, por toda essa perseverança dessa sala. Agradecer a Renata pelo trabalho importante que ela está fazendo, né, na revisão da língua portuguesa de todo esse material, está fazendo isso de forma voluntária, ela é formada em letras, ela escreveu se oferecendo para ajudar, está fazendo isso com amor pela obra do Senhor, e mais uma vez ao Gustavo também e ao Christopher, que aceitaram o desafio de percorrer toda essa trajetória aqui comigo nesse semestre, tá bom? Vamos louvar a